Muito bom, galera, em mais uma retrospectiva aqui de 2023. Nós vamos fazer a primeira parte da nossa retrospectiva, né, em parceria com a Rádio Câmara, beleza? E essa primeira vez a gente vai relembrar um pouco de como começou o nosso ano de 2023. Bora lá? Vamos então! O ano de 2023 começou assim muito bom para a Rádio LGBT Mix. A gente começou entrevistando um artista assim de renome nacional, um artista que nos deu assim bastante visualização, bastante destaque. Foi o Júpiter. A gente entrevistou ele, um artista trans que fala de rap, enfim, a gente entrevistou ele. Logo também, nesse ano, a gente entrevistou vários artistas, mas de renomes nacionais também, como nós entrevistamos a Red Alor, a cantora de sertanejo abertamente, uma drag queen, né, que canta sertanejo, que a gente entrevistou, e assim foi uma conversa maravilhosa, uma conversa muito boa, uma conversa assim que basicamente todo mundo tem que ir nas redes sociais no nosso TikTok, né? Esse ano também as nossas redes sociais alcançou aí marcas assim enormes como nunca antes, tanto pelo prestígio que a nossa marca tem, né, teve aqui, e isso a gente se dá aí graças a Deus a todos vocês que nos seguem, que nos curtem, que compartilham, né, enfim. O nosso canal do YouTube também esse ano, além de todas as postagens e tal, o nosso podcast teve muita coisa. O nosso aplicativo esse ano teve uma atualização, né? Tanto na versão do Windows, quer dizer, tanto na versão do Android quanto do iPhone, teve uma atualização para uma nova versão e foi assim muito bom. O aplicativo melhorou bastante. Se você segue a gente, você deve saber da nossa atualização, né? Seguir a nossa atualização. Enfim. Bom, vamos destacar aí, né? Esse ano a gente entrevistou Tris, um artista trans que canta rap, que fala sobre rap, que inclusive a música dele toca aqui na rádio e que é muito bacana, muito legal, muito interessante a entrevista com ele, tá? Esse ano também a gente conversou com Pietro para falar sobre o novo lançamento dele. A gente falou com o projeto Transforma Música. A gente conversou com o Thiago Sodré, do portal Observatório dos Famosos, da UOL. A gente conversou com ele, foi muito bacana, muito interessante, uma conversa assim muito bacana mesmo. Teve com o Júpiter, né, como eu falei, o cantor Júpiter. Teve Nega Preto, um cantor abertamente LGBTI que fala sobre rap, enfim. A gente teve também com o pessoal da série For, uma websérie que está disponível no YouTube. Tivemos entrevista com a Red Alor,
E esse ano também a gente participou da Parada do Orgulho LGBT aqui de Aparecida, né? Com isso a gente alcançou milhares de visualizações e a gente pôde alcançar, enfim, muita visualização. Falando nisso, uma pessoa que a gente conheceu devido à Parada do Orgulho LGBT aqui de Aparecida de Goiânia foi o Alec Porto, que fez vinhetas aqui para a rádio e que a gente também fez uma entrevista com ele que está disponível lá no nosso YouTube. A Drag Babel também teve a entrevista com a Healer, drag queen que é sucesso na música nacional. Teve entrevista com o grupo S por Amor, um grupo que faz cover do RBD, que são abertamente LGBTs. Enfim, esse ano teve muita entrevista e assim, todos estão disponíveis lá no nosso podcast e no nosso canal do YouTube. E vamos falar de notícias. Esse ano teve uns acontecimentos aí para a comunidade LGBT que foi muito bacana, muito interessante, assim, a gente, né, pôde, igual, a gente começou o ano falando sobre o jogo de Harry Potter, né, que as pessoas pretenderam boicotar por causa da homofobia da sua criadora, né? Teve também a notícia de filho que matou os pais com a ajuda do namorado em São Paulo. Escola cristã demite professora após descobrir que ela é lésbica. Teve o astro do futebol tcheco que se assumiu gay. Teve na Flórida lei que pretende tirar a guarda de pais que aceitem filhos LGBTs. Teve a DC Comics revelando a edição especial da Marcha do Orgulho. Teve a questão da Barbie tendo um Ken, e a cultura pop, a cultura LGBT, enfim, se falou muito sobre isso, né? Teve a notícia com o Kater, ator pornô gay, que contraiu uma doença rara, e ele conversou com a gente sobre isso. O Sri Lanka, né, que legalizou a homossexualidade. Aqui no Brasil teve a aprovação de uma criação de um disque denúncia sobre o descumprimento de direitos das pessoas LGBTs. Muito bacana também, muito interessante. Teve que a Madonna divulgou um novo single, e isso causou assim um alvoroço na comunidade LGBT. Teve deputado que cometeu homofobia durante o discurso. Enfim, isso foi o que mais teve esse ano. E esse ano também teve a notícia que o STF reconheceu ofensas de pessoas LGBTs como injúria racial. Nós tivemos outras notícias, como o Grindr passa por maior crise da história. Papa Francisco sugere que casais gays podem ser abençoados pelo Vaticano. Isso foi muito falado. Teve o CNJ que proíbe a recusa de adoção e tutela com base na orientação sexual e identidade de gênero. Teve tantas outras notícias, mas a gente separou essas daí que são as mais importantes, né? Enfim, você ficou o ano todo com a Rádio LGBT Mix e a gente quer agradecer muito mesmo a você. Muito obrigado pelo seu carinho, muito obrigado pela sua audiência, você que esteve com a gente durante todo o ano, beleza? E bom, como a nossa retrospectiva é junto com a Rádio Câmara, vamos então conhecer agora, através da Rádio Câmara, a retrospectiva do ano, a primeira parte aí. E semana que vem a gente volta com a segunda parte, beleza? Valeu então, ó. Primeira parte aí, eu espero que você curta, né? Vamos falar então do que foi destaque aí
no Brasil, no início desse ano, no primeiro semestre desse ano, né? Diretamente da Rádio Câmara. Rádio LGBT Mix, diferente das outras, igual a você. A Retrospectiva 2023. No dia 8 de janeiro de 2023, a esplanada dos ministérios foi tomada pela violência. Os prédios dos 3 poderes da República foram vandalizados. Tudo aconteceu uma semana depois da posse do presidente eleito em 2022, que se deu de forma tranquila, no mesmo local e com muito mais gente. O país ficou perplexo. Os acontecimentos motivaram a criação de uma comissão parlamentar mista de inquérito para apurar responsabilidades. Eu sou Cláudio Ferreira e as atividades da CPMI estão neste primeiro capítulo da Retrospectiva 2023. Tem certeza que é mesmo? Liga a câmera. A partir de uma manifestação contra o resultado das eleições presidenciais, que contava com cerca de 5.000 pessoas, houve a invasão das sedes dos 3 poderes, com quebradeira generalizada. Gilce Rodrigues, do Serviço de Preservação da Câmara dos Deputados, deu um depoimento emocionado à TV Câmara sobre o que encontrou no Palácio do Congresso no dia seguinte à depredação. Quando eu entrei aqui e vi tudo quebrado, a gente tinha acabado de deixar tudo super limpo, super higienizado para posse. Então, quando eu cheguei aqui e vi tanta água, tanto vidro quebrado, os objetos, os presentes protocolares totalmente danificados, alguns, caco, pedaços de vaso chinês por toda a casa. Foi muito difícil. Além da infraestrutura dos prédios, o vandalismo atingiu também as obras de arte em exposição no Congresso. Foram danificadas obras de artistas renomados como Atos Bulcão e Vitor Brecheret. Felizmente, vitrais de Mariane Peretti e um painel de Di Cavalcante foram preservados. Para apurar as responsabilidades pelo vandalismo, foi criada uma comissão parlamentar mista de inquérito, com deputados e senadores. A instalação da CPMI aconteceu em 25 de maio, em uma reunião tensa por conta da divergência de pontos de vista em relação aos atentados. Integrantes da comissão, que eram aliados do governo Lula, classificaram os atos de 8 de janeiro como uma tentativa de golpe de Estado. Defenderam a busca dos idealizadores, dos financiadores e dos participantes, e afirmaram que o movimento teria começado bem antes, no segundo turno das eleições de 2022, e envolveria integrantes do governo Bolsonaro. Parlamentares de oposição pediram que a CPMI investigasse atos de omissão e facilitação por parte de autoridades do governo federal no dia 8 de janeiro. Eles reclamaram que muitos manifestantes inocentes tinham sido presos injustamente e que, por isso, seria preciso identificar e punir somente os vândalos que tiveram atuação comprovada no quebra-quebra. O presidente escolhido foi o deputado Arthur Oliveira Maia, do União da Bahia. A indicação da senadora Elisiane Gama, do PSD do Maranhão, para ser a relatora da CPI, foi questionada por conta da proximidade política que ela teria com o ministro da Justiça, Flávio Dino, mas Elisiane Gama foi eleita. Ficou decidido que os trabalhos da CPMI começariam pelas investigações sobre os episódios anteriores ao 8 de janeiro. O ex-diretor da Polícia Rodoviária Federal, Silvinei Vasquez, depois sobre as acusações de que a PRF teria intensificado a fiscalização de veículos em 30 de outubro, data do segundo turno das eleições, na região Nordeste, para impedir que eleitores do presidente Lula chegassem aos locais de votação. Ele negou que a instituição tivesse agido em favor do candidato à reeleição, Jair Bolsonaro. É um crime impossível, que não ocorreu e não tem como. Como que nós falaríamos com 13 mil policiais no Brasil explicando qual era a forma criminosa de operar sem ter uma conversa por WhatsApp, Telegram, sem ter uma reunião com esses policiais em qualquer delegacia do Brasil, sem ter um e-mail enviado?
Outros acontecimentos prévios ao 8 de janeiro investigados pela CPMI foram a tentativa de invasão do prédio da Polícia Federal em Brasília, em 12 de dezembro, e o atentado à bomba nas proximidades do aeroporto da capital, na véspera do Natal de 2022, que felizmente não se concretizou. Como uma das vertentes da investigação sobre o 8 de janeiro incluiu uma suposta omissão ou falta de planejamento da Polícia Militar do Distrito Federal, vários integrantes da corporação foram ouvidos. O ex-chefe do Departamento Operacional, Jorge Eduardo Naime, disse que informações sobre possíveis atos violentos dos manifestantes contrários ao governo Lula foram divulgadas pela Agência Brasileira de Inteligência, a ABIN, na manhã do dia 8, mas não chegaram até a PM. Saulo da Cunha, ex-diretor adjunto da ABIN, informou aos parlamentares que entre os dias 2 e 8 de janeiro foram enviados 33 alertas de inteligência sobre o monitoramento dos manifestantes contrários ao governo que tomou posse. A avaliação do órgão era que havia uma movimentação atípica de chegada de pessoas a Brasília às vésperas da depredação das sedes dos três poderes. Segundo ele, parte das mensagens foi encaminhada diretamente ao então ministro-chefe do Gabinete de Segurança Institucional, General Gonçalves Dias. No meu entendimento, os alertas condicionam as autoridades, pelo menos ao entendimento, de que não seria uma manifestação comum, certo? Ela, no mínimo, seria uma manifestação de grande porte. E, a partir de um certo momento, nós já temos ali a convicção de que havia intenção de atos antidemocráticos. O general G. Dias, acusado por deputados e senadores de oposição de omissão e de conivência com os manifestantes, afirmou que a Polícia Militar do DF havia descumprido as determinações do planejamento de segurança da Praça dos Três Poderes. Acrescentou que cuidou efetivamente do comando da segurança do Palácio do Planalto em meio ao que ele considerou um ataque inédito, mas durante o depoimento refletiu que tomaria outra atitude. Seria mais duro do que fui na repressão. Faria diferente, embora tenha plena certeza de que envidei todos os esforços e ações que estavam ao meu alcance para mitigar danos. O mais importante, preservar as vidas de cidadãs e cidadãos brasileiros sem derramamento de uma gota de sangue. Um dos depoimentos mais polêmicos da CPMI foi o do hacker Walter Delgatti Neto. Ele afirmou ter se reunido com o ex-presidente Bolsonaro em agosto de 2022 para tratar da fragilidade das urnas eletrônicas e acrescentou que o então chefe do executivo havia lhe prometido indulto caso fosse preso por invadir as urnas eletrônicas. Ex-secretário de Segurança do Distrito Federal e ex-ministro da Justiça e Segurança Pública, Anderson Torres, também foi ouvido pelos deputados e senadores da CPMI. O principal questionamento foi sobre a chamada minuta do golpe, encontrada na casa dele pela Polícia Federal. Torres disse não saber quem produziu ou entregou o documento. A Comissão Parlamentar Mista de Inquérito apresentou o relatório final em 17 de outubro. O texto foi aprovado no dia seguinte, numa sessão que durou mais de 7 horas. O relatório pediu o indiciamento de 61 pessoas por crimes como associação criminosa, violência política, abolição do Estado Democrático de Direito e golpe de Estado. Entre elas, o ex-presidente Jair Bolsonaro e ex-ministros de seu governo, como Walter Braga Neto, da Defesa, Augusto Heleno, do Gabinete de Segurança Institucional, e Anderson Torres. Parlamentares aliados ao governo Lula destacaram positivamente os trabalhos da comissão. A deputada Jandira Fegali, do PCdoB do Rio de Janeiro, elogiou o parecer e o trabalho da relatora. É uma peça de profundo compromisso com a democracia, que é embasado tecnicamente, baseado em dados concretos, de depoimentos, de quebras de sigilo, de dados que nós conseguimos obter em leituras de milhares de páginas, com uma assessoria qualificada de todos nós, e é fruto de um trabalho coletivo de investigação que Vossa Excelência, com coerência, coragem, ousadia e profunda relação com o processo democrático brasileiro, faz um relatório que nos orgulha. Parlamentares de oposição apontaram omissão de integrantes do governo e protestaram contra o indiciamento do ex-presidente Bolsonaro,
reclamando também do não indiciamento do general G. Dias e do ministro da Justiça Flávio Dino. O deputado delegado Ramagem, do PL do Rio de Janeiro, criticou o parecer da relatora. Indiciamentos, instauração e requisição de investigação sem qualquer indícios. Centenas de requerimentos os quais não guardam a mínima pertinência com os fatos objetos da CPMI do Rio de Janeiro. Parcialidade e perseguição demonstradas desde o início. E quebras de sigilos indiscriminadas. A relatora não somente encontrava-se imbuída de atribuir a todo custo responsabilidade pelos atos do ex-presidente. Além da CPMI do 8 de janeiro, outras comissões parlamentares de inquérito funcionaram na Câmara em 2023, como a CPI do MST, a CPI das pirâmides financeiras, a CPI da manipulação dos resultados do futebol e a CPI que investigou o rombo financeiro nas lojas americanas. No segundo capítulo da retrospectiva 2023, a repórter Paula Moraes tem os destaques das votações da Comissão de Constituição e Justiça, a CCJ, que também enfocou os episódios do 8 de janeiro. A retrospectiva 2023. No dia 8 de janeiro de 2023, a esplanada dos ministérios foi tomada pela violência. Os prédios dos 3 poderes da República foram vandalizados. Isso aí, essa foi a retrospectiva 2023. Uma parte, né? Uma parte da retrospectiva do que aconteceu aqui na Rádio LGBT Mix em 2023 e uma parte das notícias aí, né? Enfim. Muito obrigado então pelo seu carinho, muito obrigado pela sua audiência e a gente volta no próximo capítulo. Valeu e até a próxima!